O que não pode faltar em um desenho de armaduras de engenharia. E por que um software BIM é tão melhor do que um software CAD quando o assunto é detalhamento de barras. Esse é o segundo vídeo aqui no canal, extraído do curso de detalhamentos da Semana de Engenharia da UFTM. Então aqui está o nosso modelo, eu já deixei o modelo de concreto pronto. E aí aqui eu vou criar um modelo de armaduras com vocês, tá? A gente poderia desenhar uma a uma as barras aqui com essas ferramentas, consigo armar qualquer tipo de estrutura com isso aqui, mas para estruturas que são muito similares, como vigas, pilares, existem rotinas que a gente pode criar, ou rotinas que já vêm com software, que já criam várias barras de uma só vez para você. Basicamente uma rotina utilizando as ferramentas que estão aqui. Tá? Para quem depois gostar dessa área, existe uma ferramenta de programação visual aqui dentro da Allplan. Programação visual não é uma programação escrita, é como se fosse um fluxograma. Então você não precisa saber linguagem nenhuma de programação para você criar. Se você estivesse montando uma rotina com as ferramentas do software aqui. Então, quem tiver interesse, o Allplan também conta com esse tipo de ferramenta. Eu vou buscar uma que já está pronta aqui, na biblioteca, para armar especificamente vigas. Então, aqui a gente preenche valores de cobrimento, do diâmetro da barra, da quantidade de barras. Eu vou trazer já um arquivinho que deixei pronto, já preenchendo esses valores para essa viga aqui, tá? Mas você pode alterar aqui, por exemplo, eu quero uma barra de 16, uma barra de 10, enfim, pode alterar ali as informações. Então, eu vou posicionar isso aqui em cima do meu modelo de concreto, essas armaduras. E aí, a gente vai falar dos detalhamentos. Os detalhamentos, a lógica é a mesma. A gente extrai cortes, né, em algumas direções e faz o detalhamento 2D dessas armaduras. O foco aqui é detalhar as armaduras e não a forma que já foi detalhada em um outro desenho. Bom, vamos entender alguns itens que a gente precisa colocar na nossa prancha de detalhamento de armaduras. O primeiro deles o primeiro passo da obra é comprar os materiais. Como a gente está trabalhando em um software onde a lista de materiais ela está vinculada com o modelo e não com os desenhos, a gente consegue extrair essa lista antes de começar os detalhamentos. Já se a gente estivesse trabalhando no CAD, seria impossível, porque a gente só consegue extrair a lista depois contabilizando. Bom, eu fiz uma linha aqui de 10 por 20 por 50, a gente tem que somar esses valores para ir montando a nossa lista. Então, no Allplan, a gente extrai a partir do modelo. Eu vou simplesmente pedir para que ele mostre para mim as quantidades aqui de ferro. A gente tem dois tipos de lista, o que eu chamo aqui de tabela de aço e o que eu chamo de resumo de aço. A tabela de aço, ela separa os ferros pelos tipos diferentes. Então, eu tenho um ferro aqui que é o nosso estribo, né? E aí eu dou um nome para ele, por exemplo, eu chamo ele de ferro número 1, N1. Ele é a classe de aço CA50. Esse ferro N1, ele tem um diâmetro de 8 milímetros. Eu preciso, para essa viga aqui, 69 ferros desse. Cada um deles, ele vai me consumir 272 centímetros lineares. Então, eu compro uma barra de 12 metros, né? Eu corto 272 centímetros para fazer um N1. E aí, no total, para esse N1, eu preciso de 187 metros para criar todos os meus 69. O resumo já é uma separação pelo diâmetro da barra, que já é uma lista mais de compra. Então, eu preciso comprar para essa viga 187 metros de um ferro com um diâmetro de 8 milímetros. Isso vai me dar 74 quilos de aço. Para a barra de 12,5, de meia polegada, eu preciso comprar 43 quilos. Para a barra de 16 milímetros, eu preciso comprar 144 quilos. No total, essa viga vai me consumir 261 quilos de aço. Então, essa é a nossa lista de material. E aí, agora a gente precisa detalhar esses ferros aqui, como é que eles têm que ser dobrados e posicionados dentro da nossa viga. Bom,
Primeira coisa que eu preciso fazer é colocar as dimensões desse ferro aqui. Só que eu não vou colocar dentro desse desenho, porque senão ele vai ficar poluído. Então, a gente puxa o que eu chamo aqui de esquema completo da barra. E vai me apresentar as dimensões do ferro. Então, tem aqui, eu preciso fazer uma dobra com 10 centímetros, outra com 55 e outra com 75. E a gente tem um texto aqui também que apresenta algumas informações. De novo, a quantidade, eu preciso de 69 ferros desses. Ele se chama N1, o diâmetro é de 8 e o comprimento linear, se eu esticar essa barra, é de 272 centímetros. Ok. Nesse corte aqui está bem claro que esse ferro é esse. Mas em cortes onde uma estrutura que a gente tem vários estribos diferentes, então a gente precisa identificar aonde está o N1 dentro do meu corte, fazer um vínculo desse desenho com aqui dentro. Então eu vou escolher as informações que eu quero e vou puxar uma setinha aqui apontando para esse ferro. Ok. Esse é o N1, esse é o N1 do lado de fora com as dimensões. As dimensões aqui, essas barras que são representadas como bolinhas, eu não consigo representar elas, a dimensão dela nesse corte. Eu vou fazer isso depois aqui em cima. Mas aqui eu preciso apresentar aonde que elas estão, quantas são, qual que é o espaçamento entre uma e outra. Então, a gente vai puxar uma cota delas aqui, mas em vez de ser dimensões igual a gente teria para a forma, a gente vai ter dimensões aqui, dimensões não, informações sobre a barra. Então, o número de barras, por exemplo, a quantidade e o diâmetro. Tá, aqui eu tenho um segundo conjunto de barras que eu vou apresentar junto, só que eu não vou colocar duas cotas uma em cima da outra para ficar um desenho mais limpo. Então, vou colocar o texto um pouco para cima. E eu tenho, acho que, uma outra barra aqui um pouquinho menor também, tá uma dentro da outra ali. E aí eu vou também fazer a identificação dela aqui em cima. Essas barras de baixo, para ficar um desenho mais organizado, eu vou fazer elas, a cota dela aqui embaixo. Ok. Bom, tanto na forma quanto nas armaduras, qualquer modificação que eu fizer no meu modelo ou nos meus desenhos, isso tem que estar tudo uma coisa ligada com a outra, inclusive com as nossas tabelas. Acontece, às vezes, por exemplo, dessas ferramentas que a gente utiliza aqui para desenhar, para modelar as nossas barras, elas não têm todas as possibilidades que eu preciso para uma viga minha, por exemplo, de um projeto específico. Nesse caso aqui, por exemplo, essa ferramenta, ele não faz dois estribos dentro da mesma viga. Mas se eu quiser editar, eu posso, depois que eu modelei, né, editar, tanto faz pelo modelo, pelo desenho, qualquer lugar, tem que estar tudo uma coisa sempre preso com a outra. Então, eu editei por aqui, aquele ferro que tinha 272, ele ficou com 216, 216. Bom, nesse caso aqui eu preciso espelhar essa barra para o lado de lá. Aí eu vou pegar uma visualização onde seja um pouco mais fácil de espelhar. Vai ser aqui em cima do meu modelo, que eu consigo enxergar melhor o eixo de espelhamento e selecionar todas as minhas barras dentro dessa viga. Ok, espelhei no modelo. Aqui já foi atualizado, né? Tinha 69, já virou 138. E aqui no meu corte também, agora estou enxergando as duas barras. Então, essa segunda barra eu preciso, de novo, apresentar ela aqui, falar que ela também é o N1. Okay? E eu preciso representar ela de novo fora do corte também, só que com uma formatação um pouco diferente. Então, vou mostrar para vocês aqui. Essa segunda barra repetida, a gente mostra com uma linha mais fina, né, para dar menos destaque a ela, tracejada, enfim, cada um tem o seu padrão. A gente não representa essas dimensões, porque ficar repetindo a informação, não preciso. E esse texto aqui também eu não coloco ele de novo, porque eu só posso apresentar a quantidade total uma única vez. Isso aqui é o que indica quantos ferros ele vai ter que dobrar exatamente com essas dimensões aqui. São 138 ferros que ele tem que dobrar com essa dimensão. Ok, então esse é o nosso primeiro corte, está finalizado. E a gente tem que criar cortes sempre que mudar, for acrescentada alguma barra, ou às vezes alguma barra deixar de existir. Então aqui mais para o meio da viga eu tenho uma barra nova. Eu vou copiar essa caixa de corte, só que para uma posição diferente. Então esse era o meu corte A, quando eu copiei, ele já virou o corte B.
Eu copiei a posição do corte, eu tenho que copiar também o meu desenho, né? Só que esse desenho que eu acabei de copiar, ele ainda está vinculado com a minha posição A. Então, eu vou modificar aqui para a posição B. Ok. Os textos que... as barras que continuam existindo daqui para cá, os textos se mantiveram. Agora, o meu N6, ele não existe mais nessa posição de corte. Então, o texto foi automaticamente excluído. Tá? Eu tenho uma barra nova aqui, que é essa. Então, eu vou puxar uma linha de dimensão e colocar o texto junto com esses outros aqui. De novo, colocar a etiqueta aqui da barra, né, o nome dela aqui. O nome dessa aqui também. E puxar os desenhos para o lado de fora, só que eu não posso agora, vou fazer só com um detalhamento um pouco diferente do que a gente fez ali no primeiro corte, eu vou explicar por quê. Esse ferro e desse ferro aqui também. Okay. Os dois vão ser representados com a linha tracejada, mais fina. Esse segundo aqui a gente não vai colocar as dimensões, que já estão aqui. E esse aqui, a gente também não pode apresentar essa quantidade de 6 aqui. Eu tenho que puxar um texto sem a informação da quantidade. Porque, de novo, essa informação aqui é o que ele vai considerar para dobrar a quantidade de ferros. Então, eu vou puxar exatamente aquelas informações ali, menos a quantidade. Vai ser o número, né? O número da posição, depois o diâmetro e depois o comprimento. Aí eu vou tirar a linha, não quero nenhuma linha. Agora sim, só posicionar o texto aqui. Nosso desenho. Então ficou N1, feed 8, C igual a 216. Finalizamos esses dois cortes. Vamos entender agora esses cortes de cima. A lógica é exatamente a mesma, tá? Essas barras aqui que eu consigo enxergar a dimensão delas, eu vou puxar os nossos esquemas. Essa barra aqui, para não ficar sobreposto uma barra com outra, eu vou colocar um pouco para baixo e aí eu vou fazer um zigue-zague, vamos assim dizer. Uma fica em cima e a outra fica embaixo. Posso ajustar esses textos aqui para eles não ficarem, por exemplo, ficarem em uma posição um pouco melhor dentro do nosso desenho. Esse texto com esse. E esses últimos dois aqui. Além disso, a gente precisa também apresentar mais ou menos aonde que estão esses ferros dentro da nossa viga. Então, uma forma aqui de apresentar um pouco melhor é colocar uma linha que estenda, por exemplo, a dimensão da forma da nossa viga. A informação aqui da distância do cobrimento, né, ela vai depois escrita no nosso detalhamento da seguinte forma: cobrimento igual a 3. Então a pessoa já vai entender que tem que colocar 3 centímetros para dentro. Okay? Mas isso que ajuda também a entender se está para fora, se está para dentro. Tá? Uma estendida aqui fica visualmente mais fácil de ser entendido. E essas barras do meio, a gente precisa definir a posição delas junto com essas barras que estão na extremidade, porque aqui eu não sei que distância que ela está da borda. Então ele sabe que daqui até aqui são 3 centímetros, e aí depois ele posiciona essa barra, e aí na hora de posicionar essa barra, ele vai precisar de uma cota que a gente vai apresentar aqui no meio. Então, vou fazer uma cota aqui no meio, apresentando a distância desse ponto até o início da barra até o final da outra. O início da barra até o final da outra. O início de uma barra até o final da outra. E, para acabar, o início da barra até o final da outra. Bom, nesse corte aqui falta ainda a gente colocar as cotas. Então, vou lá de novo. Colocar as minhas cotas dos estribos, né? Aqui eu não consigo enxergar as dimensões dele, então eu coloco cotas para
apresentar a quantidade, o espaçamento, a distância entre um ferro e outro. Coloco o texto, coloco a cota, coloco o texto. Eu vou fazendo isso aqui para todos. É só alinhar os textos ali. Vamos ficar cada um na sua altura. Ok. E aí, para finalizar, precisaria ainda fazer as barras aqui, puxaria elas para baixo, talvez, tá? Ou pelo menos embaixo dessas aqui, para dar um entendimento de que eu estou descendo ao longo da viga. Mas não vou fazer essas aqui com vocês. Esse aqui seria o nosso detalhamento das armaduras dessa viga. Mas trabalhando aqui também em um software como esse, que ele é especializado em detalhamento de armaduras, a gente talvez tenha alguns recursos a mais do que a gente poderia fazer num CAD. Lógico, no CAD a gente pode fazer qualquer coisa, porque a gente só desenha linhas. Mas aqui a gente tem alguns recursos, por exemplo, para extrair uma lista com os desenhos das barras já também. Então, talvez, em alguma situação ou outra, eu não precisasse puxar esses desenhos aqui do lado, eu poderia utilizar esse tipo de lista. No CAD, fazer isso aqui é praticamente inviável, fazer esse tipo de lista aqui. Ok? Vamos para o nosso